No primeiro vídeo, nós tentamos estabelecer uma definição do que seria filosofia, ou buscarmos um conceito dela a partir da tradição filosófica. Eu citei alguns filósofos, citei o Aristóteles, ao dizer que para ele, no seu tratado de metafísica, no livro Gama, a filosofia começa com a admiração, com o espanto. Falei do Anaxágoras, falei de Pitágoras, falei de alguns filósofos contemporâneos, como é o caso do Gilles Deleuze, que diz no seu livro O que é a Filosofia, que foi escrito junto com Félix Guattari, de que a filosofia é a arte na qual nós somos capazes de elaborar ou construir conceitos. Falei também do Ortega y Gasset. Enfim, isso apenas para apresentar a vocês, para mostrar a vocês de que cada filósofo tem uma maneira própria de conceber a filosofia. Mesmo que haja uma certa distinção entre um e outro, nós percebemos que a filosofia vai respeitar, em qualquer definição, um conjunto de princípios, de fundamentos que são imprescindíveis, que são necessários e que faz com que ela se distinga de outros campos do conhecimento humano. Bom, no primeiro momento, não podemos deixar de frisar o fato de que a atividade filosófica comporta a necessidade de se pensar racionalmente, de se pensar logicamente, e não de se pensar de qualquer maneira. É nesse sentido que ela se distingue do senso comum, se distingue do saber religioso, se distingue do conhecimento mítico, e faz com que ela tenha, de alguma maneira, uma peculiaridade que lhe é própria e que faz com que as ciências, de um modo geral, tenham uma relação de aproximação com ela. A filosofia, enquanto uma atividade racional, ela tem como base justamente o fato de que nós, ao elaborarmos um argumento, ao estabelecermos algum tipo de posição acerca de qualquer coisa que seja do mundo, da nossa vida, nós temos que, de alguma maneira, ter a preocupação de justificar aquilo que nós estamos afirmando, tanto quanto de demonstrar. Tanto que nos campos de estudo da filosofia, dentre vários deles, nós temos a lógica, que é um campo de estudo já que surge na sua forma sistemática no pensamento de Aristóteles. A lógica é uma ciência do raciocínio, e tem a sua origem, a sua raiz dentro da própria filosofia. A lógica é a base pela qual nós organizamos os nossos pensamentos, onde nós desenvolvemos a capacidade argumentativa. E enquanto um campo de estudo da própria filosofia, que está dentro da própria filosofia, a lógica é extremamente importante na medida em que ela nos ensina a organizar melhor as nossas ideias e estabelecer uma conexão entre elas, tanto quanto uma relação das mesmas com os fatos da realidade. Curioso observar que quando, na própria lógica aristotélica, o Aristóteles vai desenvolver a teoria do silogismo, não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente é a seguinte, tem um silogismo categórico, que é aquele que é simplesmente um padrão no qual todas as outras formas de silogismo se desenvolvem a partir desta, que é o silogismo categórico, como eu disse, que é bem assim. Quando eu digo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é um silogismo, porque eu parto de uma premissa maior ao dizer que todos os homens morrem, para depois chegar a uma situação particular, que a gente chama de premissa menor, que é o caso de Sócrates, o indivíduo. Sócrates é homem. Logo eu posso concluir o quê? Que Sócrates é mortal. Porque a ideia de Sócrates, ela se inclui em todo ser que morre. E também se inclui em toda a ideia de que... E se inclui dentro da ideia também de ser humano. Todos os Sócrates da realidade, seja um filósofo, seja um jogador de futebol, eles são seres humanos. E enquanto seres humanos, todos eles morrem. Então, essa é uma linha argumentativa em que eu sou capaz de fundamentar a razão de ser dela, porque ela possui tanto validade quanto verdade. Quando eu digo que todo homem morre, eu vejo os seres humanos morrendo, e sabemos que um dia iremos morrer. E quando eu digo que Sócrates é um ser humano, um indivíduo, que ele é um ser humano, isso também eu consigo verificar na realidade, a partir da experiência. Do mesmo modo que eu posso concluir, que logo Sócrates é mortal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, através desse exemplo, de que a argumentação desenvolvida através desse princípio silogístico aristotélico, ele tem fundamentação, porque ele tem amparo
naquilo que nós observamos, tanto quanto uma validade lógica do ponto de vista da conexão que eu faço das ideias entre homem mortal e Sócrates, certo? Então, a atividade filosófica, a atitude filosófica, quando eu procedo com ela, através da argumentação, através do discurso, ela não permite com que eu diga qualquer coisa de qualquer maneira. Eu preciso dizer tendo como base tanto um critério de verdade, algo que eu possa demonstrar, justificar, quanto de validade, que é o fato de eu poder, de alguma maneira, argumentar conectando as ideias de modo que haja um sentido no que eu estou dizendo, de modo que aquilo que eu concluo se justifica pelos pressupostos ou pelas premissas que eu elaborei anteriormente. Então, a partir daí, do exemplo da própria lógica, enquanto esse campo de estudo que existe dentro da filosofia, que é importantíssimo, nós podemos pensar o quê? Que primeiro, a filosofia é um saber racional. Segundo, que a filosofia é um saber sistemático, organizado. Terceiro, que através da filosofia nós investigamos a natureza e o mundo em profundidade, procurando entender o porquê das coisas, as suas causas, a razão de ser delas. Quarto, de que a filosofia está sempre buscando o porquê, o para quê e o como de todas as coisas. Quinto, de que a filosofia não se contenta em olhar ou ver as coisas na sua superficialidade. Ela procura olhar o que está por trás das coisas. E para isso ela se baseia no ato de perguntar, de questionar. Porque é dessa forma que nós iremos em busca do conhecimento e procurar entender aí, a partir daí as coisas como elas realmente são. Então, esses critérios são imprescindíveis ou indispensáveis para nós pensarmos a filosofia como uma modalidade de conhecimento dentro do universo humano que comporta um certo tipo de rigor e de critério, né? E que tem como base a nossa capacidade de organizar os nossos pensamentos, de racionalizar a realidade, certo? E para isso é interessante também observarmos o seguinte, que na própria lógica aristotélica, um dos princípios ou um dos fundamentos que o Aristóteles desenvolve é o seguinte, que há uma diferença entre pensar e raciocinar, certo? Mesmo que sejam duas coisas inseparáveis, elas são distintas. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, olha, a todo momento que eu estou sentindo, percebendo as coisas, imaginando algo, eu estou pensando. Então pensamento é tudo. Pensamento engloba tudo aquilo que eu posso, de alguma maneira, representar mentalmente. Então um homem é um ser pensante. O filósofo francês René Descartes, do século XVII, dizia, eu sou, eu existo, porque penso. Então penso, logo existo. Então o ato de pensar é inerente à nossa própria natureza. E tudo que se projeta em nós enquanto ideias, e tudo que é oriundo do nosso ser, se mostra ou se manifesta em forma de pensamento. Mas vejam bem, toda vez que eu raciocino, segundo Aristóteles, eu penso. Mas nem toda vez que eu penso, eu estou necessariamente raciocinando. Olha a diferença. Toda vez que eu raciocino, eu penso. Mas nem toda vez que eu penso, eu estou necessariamente raciocinando. Por quê? Porque o ato de raciocinar envolve a capacidade de organizar as ideias e estabelecer uma relação das mesmas com a realidade, com as coisas, com os fatos. Então, raciocinar é pensar. Mas não é sempre que pensar é o quê? Consiste o quê? Em raciocinar. Porque se eu disser qualquer coisa absurda, se eu falar coisas sem sentido, que não tem lógica, eu estou pensando. Mas, no entanto, não estou raciocinando. Então, a filosofia, além de uma atividade do pensamento, ela é ao mesmo tempo também o quê? Uma atividade do raciocínio, porque ela diz respeito ao nosso modo de pensar de forma ordenada, sistematizada, organizada. Isso é uma característica importantíssima da filosofia e que faz com que ela realmente tenha um caráter diferenciado em relação a outras formas de saber que o homem é capaz de produzir. É óbvio que essa característica será de alguma maneira transmitida também na partir da filosofia para as ciências de um modo geral. Tá certo, gente? Então, esse vídeo serve para complementar aquele primeiro, no sentido de caracterizar melhor para vocês a atitude filosófica, a atividade filosófica enquanto uma atividade racional do pensamento. Tá bom?
Então é isso. Eu termino esse vídeo aqui, nós continuamos nos próximos. Espero que vocês tenham entendido. E aí então vamos aguardar agora a continuação da nossa discussão, tá bom? Então valeu, um abraço a todos.